Pastoral Carcerária critica projeto que pode abolir saída temporária de presos em semiaberto. Também redação do Brasil de Fato. O que está acontecendo? Na volta do recesso, o Senado votou em regime de urgência. Em regime de urgência. Eu quero que vocês se atenham a isso. Se vocês acham que isso aqui é uma questão de urgência. Uma proposta que prevê o fim do que a gente chama popularmente de saidinha. Saidinha. Vocês já devem ter ouvido falar disso, da saidinha, porque isso aqui é muito cooptado pela extrema-direita também para mobilizar as suas bases, né? O que é essa saidinha? É um mecanismo de saída temporária que permite que pessoas presas saiam no Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, para se reunir com a família. Saem e depois voltam. Essa medida está sendo denunciada por uma série de organizações, a medida do Senado, tá? Que foi votada em regime de urgência, como sendo inconstitucional, porque é completamente inconstitucional. E por que é inconstitucional? Porque viola o direito de ressocialização. Por mais que não seja isso na prática, na nossa Constituição, o sistema carcerário ainda está como tendo a função de ressocializar. E a gente pode aproveitar para falar sobre isso, né? O sistema carcerário, em nenhum lugar do mundo, 99% dos lugares, tem a função de ressocializar ninguém. O sistema carcerário tem a função de privar a pessoa de liberdade e punir a pessoa. E eu sei que pode parecer a mesma coisa, privação de liberdade é punição, mas no nosso sistema carcerário, por exemplo, a punição é também a situação severa do presídio. E que é uma coisa que é defendida. A manutenção das situações extremas do presídio é defendida pela extrema-direita porque eles criam uma associação que não é verdadeira e não tem respaldo estatístico entre condições severas de prisões e diminuição de criminalidade. Como quem diz, a cadeia é muito severa, não vou cometer crimes. Isso não acontece, tá? Não acontece, a gente não consegue provar isso, não tem nenhuma estatística. É aquela famosa, na minha cabeça as coisas funcionam. Então é bom a gente não cair no conto do vigário aqui e falar assim, isso aqui, porque o preso tem direito à ressocialização, ele tem que ter as medidas de ressocialização. Gente, assim, isso não existe na cadeia brasileira, tá? A cadeia brasileira passa longe de qualquer tipo de sombra de ressocialização. Isso aqui é só uma medida minimamente humanitária, para a pessoa ter contato com a família, num evento especial. Quem que é o autor desse projeto? Para surpresa de absolutamente ninguém, Flávio Bolsonaro. Flavinho Desmaio. E por que esse debate voltou a ser pauta agora? Novamente, não acreditem também que a direita tem uma preocupação muito grande com segurança pública, tá? A direita instrumentaliza a segurança pública com um discurso demagógico para poder mobilizar as suas bases. É isso, é a manutenção das bases eleitorais. Não esqueçam disso, tá? Então, lógico, o argumento do Flávio é de que isso ia contribuir com a diminuição da criminalidade, acabar com a saidinha. Isso voltou a ser pauta porque mês passado, um PM foi morto por uma pessoa que tinha fugido durante a saidinha. Um PM chamado Roger Dias da Cunha, em Belo Horizonte ele foi morto. E aí eles estão usando esse caso desse PM para defender uma pauta e votar nessa pauta em regime de urgência, votar numa pauta novamente inconstitucional. O que eu quero fazer aqui? Eu quero defender bandido como eu sei que vai ter comentário falando que é o que eu tô fazendo? Eu sei que vai ter. Tá vendo no YouTube? Desce aí, vocês vão ver. Coloca no mais novo, que é onde tá o gimo dos comentários. Vai ter gente falando à esquerda, como sempre, defendendo bandido, blá blá blá. É isso que eu tô querendo fazer aqui? Não. O que eu tô querendo fazer aqui? Eu tô querendo informar vocês para se vocês forem falar do tema, vocês terem as informações corretas. Vamos lá. Primeiro de tudo, quem que pode fazer a tal saidinha? Gente que tá em semiaberto. Semiaberto. O que é o regime semiaberto? É gente que pode sair para trabalhar ou estudar em lugares específicos, tá? Não é qualquer lugar. E voltam para passar a noite no presídio. Então já é minoria. A maioria das pessoas não tá em semiaberto. Esse é o primeiro critério. Segundo, pessoas que são réu primário têm que ter cumprido em semiaberto 1/6 da pena. Já diminui mais as pessoas. Pessoas que são reincidentes têm que ser 1/4 da pena. Já é menos pessoas. Entendem? Crime hediondo não tem direito à saidinha. Crime resultante em morte não tem direito. Então essa coisa de a saidinha coloca homicida na rua não é verdade. Se colocou, não era pra colocar. Isso não é previsto pela lei. Então, novamente, o que eu tô querendo fazer aqui? Se vocês forem conversar sobre esse assunto, abordar esse assunto, tenham as informações corretas. Tenham as informações corretas. Isso é o mínimo aqui que eu tô pedindo. Debate qualificado, tá? Em momento algum, eu tô falando aqui a respeito da minha opinião sobre as saidinhas. Não tô falando a minha opinião. Porque eu acho que sim, porque eu acho que não, porque eu acho que isso não é importante agora. Eu acho que vocês têm senso crítico pra formular a própria opinião baseado na realidade. Então eu tô aqui pra dar informação pra vocês. Eu não sou neutro de forma alguma, tá? Eu só tô priorizando as coisas. Vamos lá.
no último Natal, quantas pessoas fizeram a saidinha? Mais ou menos metade das pessoas que estão em semiaberto. Então, tem que estar em semiaberto, e dessas pessoas que estão em semiaberto, só metade teve o direito da saidinha. Alguns estados concederam, outros não. Isso varia de estado para estado, beleza? Deixa eu botar a notícia aqui. Brasil soltou 57 mil presos na saidinha de Natal. Menos de 5% não voltaram para a cadeia. Então, qual que é a questão? Essa coisa de que a saidinha faz com que as pessoas fujam da cadeia em grande escala e cometam mais crimes, isso não é verdade. As pessoas que não voltam para a cadeia depois da saidinha são uma minoria. Imaginem se a chamada fosse: mais de 95% das pessoas voltaram às cadeias depois da saidinha. A escolha de falar quantos não voltaram não é uma escolha neutra. A manchete atrapalha pra caralho. E eu quero que vocês lembrem que quem volta pra cadeia depois da saidinha volta pra uma situação bastante severa, tá? Bastante severa. Volta pra uma prisão muito precarizada. Vamos lá. O que o Rodrigo Pacheco falou? O presidente do Senado, abre aspas. O Congresso promoverá mudanças nas leis, reformulando e até suprimindo direitos que, a pretexto de ressocializar, estão servindo como meio para a prática de mais crimes, fecha aspas. Novamente, para vocês formularem a opinião de vocês, eu quero que vocês tenham os dados, eu quero que vocês tenham as informações. Nós já sabemos quem pode fazer saidinha e, na última saidinha, quem não voltou pra cadeia e quantos não voltaram pra cadeia, tá bom? O estado que teve mais gente que não voltou pra cadeia foi o Rio de Janeiro. E aí eu quero que vocês pensem se vale a pena punir mais de 95% das pessoas por conta de algo marginal, tá? Algo que é muito minoria. E reparem que se vocês forem ler a respeito de crimes cometidos durante a saidinha, sempre o exemplo vai ser desse PM que morreu. Por quê? Porque é praticamente um dos únicos que aconteceu. Eles não conseguem achar outro. Então eu quero que vocês pensem se vale a pena punir mais de 95% com a retirada de um direito mínimo de humanidade por conta de um caso. Não tô dando a minha opinião, tô perguntando pra vocês o que vocês acham. Tô estimulando vocês a terem a própria opinião. Vamos lá, nessa notícia aqui que eu tô mostrando, o juiz Douglas de Mello Martins, que é presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, falou o seguinte, abre aspas, há um sentimento de que a criação de novos tipos penais, o aumento das penas e a restrição de direitos dos presos possa reduzir a criminalidade, o que acaba atraindo votos para aqueles que promovem tais propostas. Estas, porém, já foram implementadas anteriormente e não tiveram sucesso, fecha aspas. Eu assino embaixo dessa fala aqui, tá? Isso aqui, novamente, não é a preocupação da direita com a segurança pública. Isso aqui é uma medida que... Eu vou me dar o direito de usar o termo populista aqui, que é um termo que eu não gosto muito porque ele é muito polissêmico, mas medidas populistas, de populismo penal mediático, né? Segurança pública, gente, é algo que mobiliza muito as bases da direita. Vocês sabem que isso foi plataforma do Bolsonaro, assim, plataforma prioritária do Bolsonaro. Falando de armamento para segurança e de penas mais severas e castração química para estuprador. A questão é, se a gente vai analisar a realidade, penas mais severas não diminuem a criminalidade. Não diminui. Você pode achar que diminui, porque na sua cabeça faz sentido. Ah, se a pessoa vai ser severamente punida pelo que ela fez, então ela vai pensar duas vezes antes de fazer. Beleza, na nossa cabeça pode fazer sentido. A questão é que na realidade isso não acontece. Na realidade isso não acontece. E não importa o que a gente acha, não adianta achar nada. Não acontece. E é isso aí. Isso aqui é uma variação do bandido bom é bandido morto. E aí, prestem atenção também numa coisa muito perigosa. Não só a situação das prisões ser muito severa, a situação, assim, da estrutura das prisões mesmo ser muito severa, é algo que é justificado pela direita como a prisão não é uma colônia de férias, como também essa situação reforça a narrativa de privatização desses presídios. Menos de 5% é pouco, eu defendo que é pouco, porque, lembrem, o tipo de prisão para a qual essas pessoas estão voltando. Lembrem de qual é a prisão, não é qualquer prisão, é a prisão brasileira, são os campos de concentração brasileiros. Ah, e o que eu queria lembrar, falando da privatização das cadeias, das prisões, né, é que esse projeto de privatização está sendo chancelado pelo governo Lula, que foi colocado como prioridade, anunciado pelo nosso grande vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Então prestem atenção a respeito da postura do PT quando o assunto é segurança pública. Desfaz o L. Essa lógica punitivista, ela consegue tocar nos medos das populações, que é a população sente os efeitos da falta de segurança pública de maneira muito imediata. E a direita consegue mobilizar esse ódio dando uma resposta falsa, assim como o fascismo faz com qualquer coisa. É uma resposta falsa.
Revogar a saidinha não vai diminuir a criminalidade. Ter penas mais severas ou pena de morte não vai diminuir a criminalidade. Liberar arma pra geral não vai diminuir a criminalidade, e isso muito pelo contrário. Porque a gente sabe que no governo Bolsonaro essas armas dos CACs foram parar tudo na mão do crime organizado. A questão é, se vocês ligam a TV de tarde no Brasil, não é difícil vocês verem um programa pinga-sangue, gente. Aí vocês imaginam que o efeito na população é qual? O efeito é, as pessoas sentem a falta de segurança pública e aprendem que a única solução é mais violência. Porque esses programas pinga-sangue, todos, o tempo todo estão falando, tem que prender, tem que matar o vagabundo, o bandido, não sei o que lá. Lembrando que o Datena vai ser vice da Tabata Amaral aqui em São Paulo. E aí a questão é, a direita fala isso porque a segurança pública é algo que realmente afeta de maneira muito imediata a vida das pessoas e é a única solução que eles podem apresentar. Única solução que eles podem apresentar. Por quê? Porque a verdadeira solução para a criminalidade eles não querem apresentar. Sabe qual é uma das soluções para a criminalidade? Pleno emprego. Pleno emprego. Melhoria da situação socioeconômica. Agora, não existe coisa que a burguesia tema mais no capitalismo do que pleno emprego da população. O pleno emprego é um pesadelo para o capitalismo. Porque o pleno emprego empodera a classe trabalhadora. E classe trabalhadora empoderada é problema. Então, quando falam a esquerda revolucionária não tem projeto para a segurança pública, a gente tem o projeto para a segurança pública. O projeto. O único. Que é a melhoria da situação socioeconômica da população. E, novamente, isso aqui não é achismo. Isso aqui não é achismo. Nenhuma dessas medidas que a direita apresenta diminuíram a criminalidade. Nós temos uma São Paulo governada pela direita desde a década de 90 e essas medidas não conseguem alterar a situação. E aí vai ter gente que vai falar que, sim, mas a criminalidade, os assassinatos em São Paulo caíram muito depois da década de 90. Então, caíram por quê? O que aconteceu nos anos 2000 que foi tão diferente que talvez, assim, na cabeça de vocês pode ter melhorado um pouco a situação? Eu quero que vocês chutem, chat. A diferença entre a década de 90 e a década de 2000. O que aconteceu entre esses 2 anos que talvez possa ter mudado aí a situação da criminalidade em São Paulo? A melhoria da condição socioeconômica da população. Eu não quero que vocês esqueçam que durante a década de 90, depois do Plano Real, o desemprego no Brasil bateu 2 dígitos. Nós tivemos um recorde de desemprego no Brasil que foi bizarro. O Brasil ganhou penta, foi isso, foi isso. Eu já falei que eu tive que apagar o vídeo, mas essa tese, é interessante você ter falado isso. Muita gente falou crime organizado ou PCC. Quando eu fiz o meu vídeo sobre o PCC que eu tive que tirar do ar, eu falei um pouco sobre a tese do PCC. Que é a tese de que foi o crime organizado que fez com que o número de assassinatos na cidade e no estado de São Paulo diminuísse. Essa tese não é verificável, mas também ela não é não verificável, tá? O texto que eu li, que contesta essa tese, pega as fontes, a difusão e a popularização dessa tese, que foi por volta de 2009, e tenta checar qual foi o método de pesquisa que desembocou nessa tese. E é um método de pesquisa muito frágil. Que é um método meio que o cara era um pesquisador estadunidense, se eu não me engano. Eu não consigo me lembrar muito bem de quem era. E ele fez um trabalho de campo nas periferias de São Paulo, meio que perguntando para as pessoas. Então não tem rigor estatístico. É meio que uma sensação que as pessoas tiveram. Que tipo, desde que surgiu o PCC, eles têm aqueles tribunais do PCC e tal, e o crime organizado virou monopólio, então tem menos disputa de facção. Mas aí a conclusão do texto que eu li é, pode ser que sim e pode ser que não. O foda é comprovar isso. Porque é muito difícil isolar. É muito difícil fazer uma espécie de ensaio clínico controlado por placebo do efeito que o PCC teve nos lugares que ele entrou, sabe? Outra coisa, a criminalidade e os assassinatos diminuíram também em lugares que o PCC não tava. Então, a correlação mais, assim, provável é a melhoria da condição socioeconômica da população nos anos 2000. Que o Brasil tava em crescimento. Parece o Bolsonaro falando, nem que tem, nem que não tem. Não tem que tem, mas também não tem que não tem. Porque daria pra ele, por exemplo, comprovar que não tem. Ele falou, não consegui comprovar que não tem. Não estudei o caso do Bukele, gente. Teve isso também. Nós tivemos a política do desarmamento, bem lembrado. A política do desarmamento. A gente teve a melhoria da condição socioeconômica da população brasileira. A gente... essa melhoria não é verificável? Não é não, né? Beleza. Eu sei que eu tô ríspido hoje, mas assim... Gente, desculpa. A melhoria é absolutamente verificável, tá? A gente teve realmente uma melhoria, um engrossamento das classes médias depois dos anos 2000 e 2010. Nós tivemos... a política de desarmamento, a melhoria da condição socioeconômica da classe trabalhadora. Nós tivemos a melhoria do aparato de inteligência da polícia também, que é de policiamento preventivo. E aí, em último lugar, a gente teve o fator monopólio do PCC em São Paulo. Matéria absolutamente tendenciosa. Vocês querem ver matéria tendenciosa?
Eu tinha separado isso só pra mostrar como exemplo, ó. Saidinha de Dia dos Pais colocará na rua milhares de presos. Bancada da bala quer fim do benefício. Bom, existem jeitos e jeitos de fazer uma chamada, né? Colocará na rua milhares de presos. Isso aqui é o Estadão. Aí vocês entendem como que a mídia burguesa e o populismo penal midiático e a extrema-direita se unem. A população fica com medo, é ensinada que a única solução é mais violência, e aí vem a direita apresentando a panaceia. Mais polícia, pena de morte, mais armamento para a população. Nada disso é verificável. Nada disso consegue demonstrar eficácia na redução da criminalidade. O PCC tem regulamento para definir penas de tribunal? Até onde eu pesquisei tem, mas é um regulamento que muda pra caralho. Isso que eu fui muito criticado quando eu fiz o meu vídeo. É uma forma de organização muito móvel e pouco acessível. Daqui a pouco vão querer o fim do semiaberto? É lógico que querem o fim do semiaberto. Eu disse que a hipótese da diminuição da criminalidade devido à melhoria não é verificável. É muito mais correlato do que o PCC. Porque, novamente, a criminalidade caiu em vários lugares, inclusive lugares nos quais o PCC não está. Então, a criminalidade caiu no estado de São Paulo. A gente tem que investigar o porquê. Tem alguma causa, as coisas não acontecem do nada. E o fator comum que esses lugares têm, que todos os lugares têm, é o aumento da empregabilidade. Já falei da privatização dos presídios. Todos os dados que corroboram com seu argumento é verificável e comprovável, enquanto os que não corroboram não são verificáveis. Sim, porque eu baseio meu argumento em evidência. Eu não sei se você tá me criticando, mas sim, é porque meu argumento parte da evidência e não o contrário. Eu não argumento primeiro e depois vou buscar as evidências. E sensação. Eu tô com a sensação de que hoje tá frio. Não significa que esteja, né? Eu posso deixar... Quando eu publicar esse vídeo no YouTube, eu coloco as fontes que eu li aqui na descrição. Aí vocês contestem as fontes. Trabalho é obrigatório dentro dos presídios? Nunca entendi isso. Não é que ele é obrigatório. Alguns presídios têm regimes de trabalho. E é um trabalho que você não pode rescindir um contrato. Então, sim, na prática é obrigatório. Não tá escrito dessa forma. Tem uma legislação específica a respeito de como é o trabalho nos presídios. Então, o salário é abaixo do mínimo. Não tem direito a FGTS. É um trabalho bem precário, assim. E isso que é muito perigoso com o projeto de privatização dos presídios. Porque isso abre espaço para trabalho escravo, né, gente? Você ficou com medo do PCC, por isso você deletou o vídeo? Não, é porque eu tava falando coisa errada. Minha intenção aqui é informar. Pra que eu vou ter um vídeo que não informa? A lei anticrime sancionada em dezembro de 2019 acaba com a saída temporária de presos que cometem crimes hediondos com a morte da vítima. A medida, porém, só será aplicada a crimes cometidos após o texto entrar em vigor a partir de 26 de janeiro. Sim, porra, foi o que eu falei. Quem cometeu crime hediondo não pode cometer saidinha. É isso que eu falei, caralho, no começo. Não entendi seu ponto. Malditos comunistas e as suas fontes, né? Tá usando fonte, né? Essa hora, mano, 4 da tarde o cara tá usando fonte, é foda, né? Esses nóia. Gente, vocês sabem que eu divulgo canais que eu gostaria que vocês seguissem. Eu tenho separado isso todas as lives pra vocês seguirem. Eu sei que a maior parte dos canais que eu coloco aqui são do TikTok, porque o TikTok é um lugar que aparece muito criador novo e o TikTok é muito democrático. Porque o TikTok é uma plataforma que, sobretudo, é de conteúdo criado por celulares. Não é muito acessível criar conteúdo tipo live ou YouTube com celulares, né? Então, não é surpresa que a maior parte, a maior variedade, inclusive, diversidade de assuntos, de temas, seja para conteúdos criados por celulares. Eu não sei se eu tô fazendo do jeito certo, porque muita gente que me assiste por esses canais, Twitch e YouTube, fala que nem tem TikTok. Acho que a galera é um pouco mais velha, tem um pouco de preconceito e tal, acha que é uma plataforma difícil de entender. E eu mesmo tive resistência de entrar no TikTok. Achei que era dancinha, achei que era uma linguagem difícil de... Na minha cabeça de millennial era um negócio estranho, né? Eu tava mais acostumado a escolher o vídeo, sentar, assistir um vídeo de meia hora e tal. Só que assim, eu acho que eu tenho que usar, pelo menos a plataforma que eu consegui construir, pra divulgar pessoas que mereciam ter mais alcance. A internet não é uma meritocracia, eu acho que a gente junto consegue ir mais longe e eu não tô aqui pra disputar espaço com ninguém, eu tô aqui pra construir e eu acho que quanto mais criadores do nosso campo tiverem, melhor. Eu acho uma plataforma ruim pra mente humana por conta da timeline infinita. Cara, você não faz ideia de como você tá certa. Ou certa. Porque, de verdade, o dano cerebral da timeline infinita é foda, cara. É foda. É um vício assim, é que nem crack. Scroll infinito é foda, porque pensa, antes você chegava não ter o que assistir no YouTube, né? Não ter o que assistir. Mas agora, você meio que sempre tem o que assistir. É foda, é um negócio que faz mal pra cabeça, de verdade. Mas eu acho que é um equívoco nosso falar assim, não vou usar, não tá certo. As pessoas estão... Gente, a maior parte das pessoas que me param na rua, principalmente gente que tá trampando, garçom, entregador de iFood, em qualquer ofício, assim, de rua, muita gente que tá trampando me para e eu fico muito feliz com isso. A maior parte me conhece do TikTok. A maior parte me conhece, alguns do Instagram, mas a maior parte do TikTok.
Então, seria um equívoco da minha parte negligenciar essas redes meio que por um princípio. Princípio de não usar uma rede que eu não entendo ou achar que ela é tóxica. Vai ter que ter rehab de rede social. Eu sinto que vídeos curtos como o TikTok só passam mensagem superficial. Então, o meu algoritmo tem muita gente boa, né? E agora o TikTok tá tendo que disputar com o YouTube. Porque tem um problema, gente. Redes muito curtinhas, tipo o Vine, lembra do Vine? Sempre tiveram um problema muito sério pra conseguir fazer a rede ser rentável. É muito difícil você remunerar os criadores com redes muito curtas, de formatos curtos. Então o TikTok, para ter sobrevida nas redes, para disputar com a Amazon, para disputar com a Meta, com a Google, ele tá querendo forçar, não que ele quer, mas que ele precisa, um formato horizontal e mais longo. Por isso que vocês têm visto aqueles vídeos horizontais, que você tem que clicar para ele virar no TikTok, se vocês usam TikTok, né? Então, essa coisa dos vídeos serem... digamos assim, dos vídeos serem superficiais, curto, vídeo de 6 segundos e tal, essas coisas assim, o TikTok não tá conseguindo fazer esse formato ser rentável pra remunerar os criadores, porque eu não sei se vocês lembram, mas até pouco tempo atrás, o TikTok não tinha remuneração. Agora que tem, eles não estão conseguindo fazer isso ser rentável. Então eles estão tentando forçar um formato de vídeos longos. Eles estão impulsionando vídeos horizontais, vídeos com mais de 1 minuto, vídeos originais. Essa era da... parece, né, que essa era da dancinha com uma música em 6 segundos não vai mais ter tanta sobrevida. Bom, dito isso, vamos ver o vídeo do camarada aqui. Um camarada que eu sigo há muito tempo e acho que é pertinente hoje a gente divulgar ele. A Liberdade é um filme necessário. Necessário. Eu não consigo até hoje entender. Isso é um desabafo meu no canal Nerd, que eu não deveria estar fazendo, ok? Mas eu não consigo entender como alguém sugere que não vale a pena ver um filme desse. Por isso que eu acho, esse filme, ele tem que atingir você. Porque é uma coisa real que acontece hoje, que ninguém quer que aconteça. Pois é, Peter, eu também tô me perguntando por que você tá defendendo esse filme. Além do Peter do Ei Nerd, bolsonaristas e fanáticos religiosos, por coincidência, também estão defendendo esse filme. Pra vocês terem uma ideia, tem a Associação da Polícia Federal distribuindo ingresso e tem policial com farda em Santa Catarina indo assistir o filme. Agora, vocês querem saber porque boa parte dessa turma tá apoiando esse filme? O filme pretende retratar um cara, um branco, que vem aqui salvar as crianças latino-americanas de um esquema de abuso sexual. Aí você pode pensar, pô, que bacana, né, o filme? Tenta conscientizar. Então, eles associam esse esquema sem nenhum tipo de prova a pessoas de esquerda. Além disso, o cara que teve a sua história inspirada para fazer o filme tá sendo acusado de abuso por um grupo de mulheres. E só para acabar aqui com as sequências de coincidências, um dos financiadores do filme foi preso por sequestro de crianças. Eu tô aqui me perguntando, será que o cara que financiou o filme e o cara que teve a sua história inspirada ali, será que ele é de esquerda ou será que ele é de direita, de extrema direita? É isso aí, sigam o camarada Vini Assis. Recomendo bastante o canal dele. É estritamente política, é um camarada mineiro. Eu coloquei esse vídeo porque eu fiquei devendo pra vocês comentar sobre esse filme. Que é esse filme O Som da Liberdade, o filme de extrema direita, né, que tem negócio, teoria conspiratória maluca do caralho.